Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes por mais esta oportunidade que temos de estar aqui reunidos na presença do Senhor para juntos celebrarmos ao Pai, né? Cultuar ao Senhor, amados. Prestar esta homenagem a Deus com louvores, adoração, ofertas, enfim, dedicar nossa vida a Ele de forma objetiva, nesse tempo que você deixa a sua casa e vem a este lugar se reunir com os demais irmãos, e assim somos a igreja do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de Cantares de Salomão. Algumas Bíblias chamam de Cântico dos Cânticos. No capítulo de número 6, versículo de número 10. Glória a Deus. Cantares de Salomão, capítulo de número 6, versículo de número 10. Dos muitos livros que Salomão escreveu, sabemos que Cantares foi o primeiro dos livros de Salomão. Salomão era muito jovem quando escreveu o livro de Cantares, estava extremamente apaixonado, e então o livro de Cantares é um dos livros poéticos, que foram escritos por esse sábio tão inspirado, que nos deixou muitas lições. E aqui é uma pergunta, Cantares, capítulo de número 6, versículo de número 10, que diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Amém? Que texto maravilhoso, irmãos. Uma pergunta de uma visão do rei Salomão. Ele está vendo, tendo um vislumbre, de algo extraordinário, que aparece com a alva do dia. Quando fala de alva do dia, amados, você já levantou assim 6 da manhã e ficou vendo o dia clarear? Quando você está numa chácara, quando você está na beira da praia, é maravilhoso. Eu penso que a visão que ele teve, ele está comparando a isso. Formosa como a lua. Dia desse estava andando de carro com a minha esposa e falei: amor, olha o tamanho dessa lua, que coisa mais linda, né? Eu não sou muito romântico, mas ali eu fiquei até inspirado, porque a visão realmente era maravilhosa. Brilhante como o sol. Meu Deus, o que é que pode ser tão brilhante como o sol, amados? O que Salomão estava vendo realmente tinha esse aspecto. E formidável como um exército com bandeiras. Claro que ele estava falando aqui da sunamita. Porém, nós podemos aplicar esta palavra, porque o Vando pregou na semana passada aqui, e ele pregou uma palavra poderosa, onde ele trouxe alguns exemplos do Antigo Testamento que remetiam ao arrebatamento da igreja, e ele usou a Rebeca como um tipo da igreja. E a igreja, na verdade, ela é simbolizada na Bíblia de várias formas. E aqui, nesse texto que nós lemos, é uma dessas formas, É uma dessas formas em que nós vemos aqui. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho, amados. Vamos aprender um pouquinho sobre a igreja. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: eu vou aprender sobre você nessa noite.
porque você é a igreja do Deus vivo. Fala, você é formidável como a lua. Diga, você é brilhante como o sol. Fala aí para essa pessoa que está do teu lado. Aleluia. Queridos, na caminhada cristã, nós vamos encontrar muitas pessoas que elas ouviram o evangelho, muitas das vezes, aquele marketing maravilhoso, e agora mais, hoje em dia mais do que nunca, o marketing está em alta, e divulga-se então muitas coisas, né, para atrair pessoas para o meio gospel. E muitas vezes coisas são ditas e são formadas visões a respeito da igreja. E muitas visões são distorcidas da realidade. Há quem pense que fazer parte da igreja agora é fazer parte de um lugar perfeito. Que aqui é o céu na terra. E quando a pessoa tem essa visão distorcida da realidade da igreja de Cristo na terra, ela pode, quando vê um problema na vida de alguém, se frustrar, se decepcionar e até se escandalizar. Há quem pregue por aí que venha para a igreja e seus problemas acabaram. Esse evangelho é o evangelho tabajara, irmãos. Isso não existe. Jesus disse, João 16:33, se não me falha a memória, no mundo tereis aflições. Mas quando a pessoa desenvolve essa visão de que agora na igreja, ela está na igreja, ela não vai ficar doente, não vai faltar dinheiro, ela não vai ter luta, ela não vai ter problema, que ela vai ter uma saúde perfeita. Quando ela se depara com situações difíceis, tribulações, o que acontece no coração dessa pessoa? Ela pensa, poxa, eu acho que eu não tenho fé, eu acho que eu não sou de Deus, ou será que eu estou no lugar certo? Ou será que essa igreja é verdadeira? Dúvidas surgem no coração da pessoa quando ela forma um conceito no seu coração de uma forma distorcida da realidade da igreja. Outros, eles pensam que eles estão na igreja para receber. Ah, vamos lá no culto que lá hoje eu vou receber. Não, e tem gente que quando faz a propaganda da igreja, venha que você vai receber uma chave. Só se for uma chave de fenda para você ajudar a apertar os parafusos, ajudar a... Você está entendendo, querido? Não, amados. A visão da igreja de Cristo, ela é algo totalmente diferente. Por isso tem pessoa que ela vem para a igreja animada, mas daqui a pouco ela desanima e some, entra numa caverna. Por quê? Porque ela não entendeu o reino. O apóstolo Paulo nos diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito. É no Espírito, amados. Sabe, queridos, quando você entrega a tua vida a Cristo, o mundo vai continuar sendo mundo, Satanás vai continuar sendo Satanás endemoniado ainda. Você é que vai ser transformado internamente. A tua vida é que vai mudar de dentro para fora. Haverá um outro comando, o Espírito Santo passará a comandar a tua vida. Haverá um momento em que esta visão se fará verdade. Você será brilhante como o sol, maravilhoso, maravilhosa como a alva ao romper do dia.
formidável como um exército com bandeira, sim. Mas enquanto estivermos aqui, queridos, nós passaremos por tremendas batalhas. Batalhas no dia a dia, amados. Sabe, queridos, hoje eu quero trazer uma visão para você da igreja. Como eu disse, ela é demonstrada de várias formas na Bíblia. Em algumas vezes você vê a igreja sendo a noiva do Cordeiro, outras você vê a igreja sendo a nova Jerusalém, outra você vê a igreja sendo representada, como Rebeca, como foi pregado aqui na semana passada. Mas hoje eu quero destacar aqui uma palavra que representa o que a igreja realmente é. A igreja é o exército de Deus na face da terra. Amém? A igreja é o exército de Deus. E para embasar esse pensamento, quero que você abra a tua Bíblia no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 12. Glória a Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 12. Eu vou ler o verso de número 1 e também o verso de número 22 apenas. O texto é muito grande, e para nós ganharmos tempo, então nós vamos ler aqui. Diz assim: estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Versículo de número 22. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Amém, amados? O exército de Deus. A igreja está na terra, amados. E o apóstolo Paulo, ele enfatiza esse pensamento que a igreja é um exército, quando ele, ali no capítulo 6, versículo de número 10, em diante do livro da carta aos Efésios, ele fala das armaduras de um soldado, e ele está se referindo à igreja, como um cristão deve se armar. E se ele é um soldado, é porque ele faz parte de um exército, mas não é um exército terreno, é um exército divino, um exército dos céus, um exército chamado pelo Senhor. E isso nos leva a entender que diariamente, queridos, nós viveremos uma batalha constante. Isto deve nos ligar uma luz de alerta. Por quê? Porque o crente, irmão, ele precisa estar, como Jesus disse, orando e vigiando. Porque às vezes nós oramos muito, glória a Deus, mas não vigiamos. E quando não vigiamos, o inimigo entra de maneira sorrateira, e ele vem e acampa ao nosso derredor, e ele começa a lançar os seus dardos inflamados, as suas setas malignas, aquilo que lhe é próprio. Ele lança dardos e setas que vão trazer muitas das vezes uma desconexão no corpo. E muitas das vezes você percebe isso. Eu vou te dar um exemplo aqui. Já aconteceu de você estar na tua casa tranquilo, numa boa, você, tua esposa, os teus filhos, e de repente, do nada assim, uma criança derruba um prato, plá! No teu coração já vem uma ira. Mas o que você está fazendo que não cuida dessa criança? Mas eu tenho que fazer tudo nessa casa e você não me ajuda. E ali, irmãos, do nada nasce uma guerra e às vezes acaba em separação. O que é isso? Falta de vigilância. Uma palavra maldita.
A Bíblia diz, amados, preste atenção, que a palavra dura, ela suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Uma vez eu fiz um teste com a minha esposa, nem sei se ela vai lembrar disso. Eu pensando nesse versículo, eu falei, eu vou atazanar ela para ver o que ela faz. Aí ela estava tranquila e eu falei, porque não sei o que. Falei uma palavra assim meio ríspida com ela, mas eu fiz de intenção. Ela na hora subiu no tamanco e falou, o quê? Mas é isso aí. Eu falei, calma, amor. A Bíblia diz que a palavra dura suscita ira, mas a branda desvia o furor. Eu fui com a palavra dura, você tem que vir com a palavra branda. Lembra, amor? Eu fiz de propósito para ver se era verdade o que a Bíblia dizia. E pior que é, irmãos, a palavra branda, ela desvia o furor. Nós precisamos estar atentos, porque nós somos um exército. E todos os dias 10.000 se levantam à tua direita, 1.000 à tua esquerda. Mas se você estiver vigilante, você não será atingido. Veja, queridos, aqui a Bíblia diz que Davi estava na cidade de Ziclag, e Davi estava fugindo, em fuga, porque Saul queria matá-lo, de inveja. Ele foi ungido a rei, e Saul ali desenvolveu um espírito de inveja tão terrível. O diabo entrou na vida dele, e ele queria matar Davi, e Davi então foge para a terra dos filisteus, e o rei quis dar a cidade de Ziclag para Davi, e Davi então se instala na cidade de Ziclag, e a Bíblia diz que muitos soldados começaram a vir até Davi, e se alistar no seu exército, de várias tribos de Israel. Eles começaram a se ajuntar, muitos soldados, e diz a Bíblia que ele então se tornou um exército grande, como o exército de Deus. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, amados, é que Davi estava fora do seu país, fora da sua terra, estava longe da sua pátria, e mesmo assim ele formou um grande exército. Sabe, amados, o soldado, quando ele vai para a guerra, que é fora do seu país, ele é acometido de muitos sentimentos. O nosso país é um país que não tem uma tradição de guerra, mas em 40 a 45 existe aqui no centro de Curitiba, ali no alto da 15, o monumento aos pracinhas ali, que eles foram para a batalha. Eles foram para a guerra, e muitos perderam a vida. E o Brasil não reconhece, mas se você for na Inglaterra lá, tem monumento aos pracinhas, amados. As cobras fumantes, procure para você saber sobre isso. Porque eles falam, a cobra vai fumar. Alguém disse assim, esse exército de vocês aí, porque era um batalhão muito pequeno, ele disse, esse aí só vence se uma cobra fumar. Pois a cobra então vai fumar. E eles venceram, irmão. Não sei como, mas venceram. Mas o que eu quero dizer aqui é que quando você está numa guerra, você está fora do teu país, muitos, eles desertam, eles fogem, eles correm da batalha, eles dão fuga. E são considerados desertores. Por quê? Porque não quiseram encarar a guerra e defender a sua pátria. Outros caem em depressão profunda. Por quê? Porque estão longe da sua terra, estão longe do seu país, eles têm problemas psicológicos. Outros questionam, mas o que foi que eu fiz? Eu não tenho nada a ver com isso, tem que estar aqui dando tiro nos outros e tomando tiro. Então, estar numa guerra, queridos, você enfrenta a dor da saudade de casa, da saudade da família, da saudade dos amigos. Uma guerra realmente declarada, ela não faz bem a ninguém. Mas quando você entrou no exército de Jesus, querido, você entrou numa batalha, e essa batalha ela é todo dia, e você não está na tua casa, porque a Bíblia diz que nós não somos daqui, a nossa pátria não é aqui.
A Bíblia vai dizer que a nossa pátria é o céu, amados. Nós estamos aqui apenas como embaixadores do reino de Deus, mas a nossa pátria nos aguarda no céu, e lá o Senhor nos receberá de braços abertos. Veja, nós estudamos na escola bíblica dessa semana sobre a oração sacerdotal de Jesus, do capítulo 17 de João, e parte da oração de Jesus, ele disse: Pai, eu dei-lhes a minha palavra, e o mundo os odiou. João 17, 14. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Querido, você não é do mundo, você está aqui em guerra, em batalha, mas deixa eu te dizer, há um céu que te aguarda, há um céu que te espera. Eu nunca esqueço de uma vez que eu li, eu só não vou lembrar o nome do missionário. Ele passou muitos anos na África, pregando o evangelho longe de casa, naquela luta, ganhando almas, até o dia em que o seu tempo de missões venceu. Mas foram muitos anos, cerca de uns 30 anos longe de casa, fazendo a obra missionária. Então ele volta para o seu país, que era os Estados Unidos, e quando o avião está na pista descendo já, ele olhou e viu assim, né, fogos de artifício e tal. Ele falou: poxa, meu Deus, a minha igreja realmente me ama, né? Prepararam uma recepção para mim tão calorosa. Ficou feliz até, né? Porque ele viu muita gente, assim, aquele aglomerado de gente no aeroporto. Ele falou: meu Deus, poxa, 30 anos longe de casa, a minha igreja vai me receber de braços abertos. E ele estava ali na classe econômica, todo feliz. E quando ele desce, irmãos, na classe dos ricos, a primeira classe, estava lá um grande astro do rock, e o camarada foi recebido, ovacionado, e ele olhou e não era para ele, era para o astro de rock que estava chegando, acho que em Los Angeles. E ele falou: poxa, e não tinha um irmão da igreja dele lá. Naquela hora o Espírito Santo veio ao coração dele e disse: filho, você não está chegando em casa ainda. Essa não é a tua casa. Fica tranquilo, porque daqui a pouco você vai ser recebido num lugar onde você vai andar nas ruas de ouro. Haverá um coral de anjos de número ilimitado para te receber. Pode ficar tranquilo. Aqui você é esquecido, mas no céu você será lembrado. Glória a Deus. A tua pátria não é aqui, amados. Veja, para uma guerra, normalmente os presidentes do país, os grandes líderes convocam, muitas das vezes até o pessoal que já está afastado, né? O pessoal da reserva, como fala, que já não estão mais, eles são chamados, convocados para a guerra. Jovens que talvez nem fizeram 18 anos ainda já são alistados, porque quando houve a guerra do Paraguai, irmãos, se você for ler a história aqui do Brasil, os paraguaios não gostam muito do brasileiro, porque a gente venceu eles na guerra do Paraguai, só que no final da guerra, irmãos, crianças e mulheres estavam indo para o fronte da batalha, porque os homens haviam morrido. Mas aqui nós vamos entender, amados, versículo de número 16, diz assim: também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos,
o Deus dos nossos pais, veja e o repreenda. Ou seja, vieram um exército, porque muitos exércitos vinham, e chegou uma galera, irmãos, vindo da tribo de Benjamim, e eles vieram até Davi, e Davi a princípio não quis recebê-los. Por quê? Porque ele ficou de sobressalto com eles. E por quê? Eles eram da tribo de Benjamim. Você sabe de onde é Saul? Era Saul? Da tribo de Benjamim. Qualquer um de nós diria: vocês são de onde? De Benjamim. Rapaz, o meu inimigo, o maior inimigo quer me matar é de Benjamim. Vocês vêm querer se unir comigo? Não, Davi provou o coração deles, amados. Davi provou o coração deles. Sabe, isso nos traz algumas lições como igreja, amados. Nós, como cristãos, devemos abraçar todas as pessoas. Todos os que vêm precisam ser abraçados, recebidos. Mas o coração precisa estar alinhado. Veja, ele disse: se o coração de vocês não vier de paz para comigo, né? A mim para pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco, se vocês vierem com paz. O meu coração se alinhará ao de vocês. Mas aqui, amados, nós vamos aprender uma coisa extraordinária, irmãos. Diga para a pessoa que está do seu lado: fique tranquilo, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle da tua vida. Diga: Deus está no controle da tua vida. Olha o que aconteceu, irmãos, versículo de número 18. Quando Davi então prova o coração deles, diz a palavra: então entrou o Espírito Santo em Amazai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e a paz com que te ajuda, pois que o teu Deus te ajuda. E Davi então os recebeu e os fez capitães de tropa. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito poderoso. Davi fica receoso de receber os benjamitas. Então ele prova o coração deles. E quando Davi está ali naquela conversa, o Espírito Santo entra, toma a vida de... como é que é o nome do camarada aqui? Amazai é isso? Amazai. Toma a vida de Amazai. E fala através dele. O Espírito do Senhor fala através dele. E ele declara: paz, nós viemos aqui para te ajudar, porque o teu Deus tem te ajudado. Nós viemos aqui arregimentados pelo próprio Espírito de Deus. Meus irmãos, o que nós vamos entender aqui: todas as pessoas que aqui estão nesta noite não vieram aqui. Todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo não vieram ao corpo de Cristo por inteligência própria, por vontade própria. Jesus disse: Pai, aqueles que o Senhor me der, nenhum deles eu lançarei fora. Sabe o que isso significa, queridos? Todo aquele que está inserido no exército de Jesus, foi o Espírito Santo de Deus que trouxe. Se você está aqui, querido, foi o Espírito Santo de Deus quem te trouxe a esse corpo. Glória a Deus. Aleluia. Se é para o Espírito Santo, aplauda mais forte, amado, porque Ele é digno. Oh, aleluia. Cada um de nós aqui foi escolhido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo olhou para você e disse: você é meu, você é minha, você me pertence. E uma outra coisa que é interessante, amados: de onde eles vieram? De Benjamim. Sim ou não? Benjamim era a terra de quem? De Saul. E Saul era inimigo de Davi. Meu Deus, o Espírito Santo foi lá no exército do inimigo, arrancou os homens valentes de lá e disse: agora vocês vão ajudar o exército de Deus. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo, amado?
Muitos de vocês, muitos de nós aqui, têm um potencial tremendo para servir lá no mundo ao Satanás. Tem gente aqui, irmão, que se tocasse no mundo já tinha CD gravado, já tinha banda feita. Se cantasse para o mundo, estava estourando por aí nos TikTok da vida. Você entende isso, amado? O potencial que você é, que você tem. Aí Deus foi lá no mundo, lá no exército inimigo, falou: você não vai ficar aqui. O diabo ficou endemoniado, mas ele te perdeu. Glória a Deus. Tem gente aqui que, rapaz, era o espetáculo do mundo, era o show lá fora. Quando chegava, todo mundo amava. Vamos ficar perto desse camarada, porque as piadas que ele conta, meu Deus do céu, só ele para nos alegrar. Aí Deus olha para você e diz: você tem muito carisma, não vai ficar no exército inimigo. Vamos lá para o exército de Davi. Aleluia. Vamos lá para o meu exército. E você veio para cá. Jesus te arrancou do lugar da imundície e te trouxe no lugar da bênção. No lugar onde você não só será abençoado, mas você será um instrumento nas mãos de Deus. O Senhor te escolheu, o Senhor te encheu do Espírito Santo, o Senhor te capacita, Ele te levanta, Ele te unge para te usar poderosamente. E você será aquele que vai atrair muitas vidas para se enfileirarem ao exército do Deus vivo. Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Veja, agora esse exército aqui, amados, é um exército que ele tem algumas qualidades gloriosas. E eles disseram: ó filho de Jessé, paz seja contigo, e a paz com quem te ajuda, pois que o teu Deus te ajuda. E Davi então os recebeu e os constituiu capitão de tropas. Veja, uma coisa que reinava no exército de Davi e precisa reinar no nosso meio é a paz. Preste atenção, querido. A igreja que internamente vive em paz, externamente não perde batalha. Se fosse o Pablo Marçal, dizia: pega o código. A igreja que internamente vive em paz não perde uma batalha lá fora. Preste atenção nisso, amados. O Senhor nos chamou para isso, para a paz. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é paz. A Bíblia diz em Atos capítulo 2 que eles viviam em paz. Havia paz no seio da igreja, e eles tinham profunda comunhão, e a comunhão era tanta que as pessoas admiravam a igreja, tinham respeito pela igreja. Muitos não se achegavam à igreja, mas tinham a igreja em alta estima. Mas aqueles que o Senhor queria alcançar se achegavam, e o número da igreja só crescia. O exército de Deus só crescia. Isto é uma qualidade da igreja. Onde a igreja chega, ela traz a paz. Talvez a nossa igreja, diante dessa cidade de Piraquara, ela não seja muito grande, mas daqui nós afluiremos, nós dispensaremos muita graça, muita paz, e aonde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor será contigo. Onde você entrar, ali haverá paz. Eu quero profetizar que a tua casa será um lugar de paz. A tua família será uma família que viverá em paz. No teu trabalho pode ter gente atribulada, mas você, quando chega, vai reinar
a paz, porque você está debaixo do manto daquele que é o príncipe da paz. Nós somos um exército, e um exército de paz. Diga amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. A paz deve prevalecer, amados, em nossas vidas. Agora, tem uma outra questão aqui, amados. Nós vamos ver nesse texto todo aqui, por várias vezes, né? E aqui, mas só vou ler aqui, ó. E a paz com quem te ajuda. Com quem te ajuda? O versículo 22 que eu li. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar. Esse exército aqui era um exército que amava ajudar, servir, praticar a servidão, amados. A igreja é esse lugar, amados. Sabe, que o Espírito Santo imprima no teu coração o desejo, o anseio de fazer parte desse exército cada vez mais, porém, com o desejo de servir. Veja, você não vai ver nenhum desses soldados conversando com Davi. Se você ler o texto todo, do versículo 12 até o 22, ali do versículo 1 até o 22, você não vai ver nenhuma expressão assim: Davi, nós viemos aqui para você nos abençoar. Davi, nós viemos aqui para receber uma bênção de você, Davi. Davi, nós viemos aqui para descansar debaixo da tua proteção. Davi, nós viemos aqui para que você estenda as mãos e abençoe a nossa casa. Não, queridos, eles disseram: Davi, nós viemos aqui para servir, nós viemos aqui para dar nossa vida, nós viemos aqui para batalhar, nós viemos aqui para ajudar. E muito ajuda quem ajuda. Muito ajuda, irmãos, quem não atrapalha. Você precisa entender, amados, que há muito o que se fazer no reino de Deus. Como eu disse, o Senhor te capacitou com muitos dons, muitos talentos. Você poderia ser uma peça-chave na mão do inimigo, mas o Senhor te arrancou lá do lamaçal e trouxe para a sua presença, e aqui você é ferramenta essencial para o serviço do reino, para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Jesus disse que as suas obras resplandeçam diante dos homens, para que o nome do seu Pai seja glorificado. A igreja está na terra para trabalhar para o Senhor, para a glória do nome de Jesus. Diga amém. Todos somos chamados. Agora pergunta para a pessoa que está do seu lado: e você? Foi chamado para quê? Pergunta aí. Qual é o teu chamado? Pergunta aí. Glória a Deus. Agora, tem uma outra qualidade aqui, amados, desse exército que é extraordinário. E isso, a igreja tem essa qualidade. Precisa desenvolver ainda mais. Versículo de número 15, a Bíblia diz: e estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Veja, amados, que qualidade é essa? Coragem. O exército de Deus é uma igreja corajosa. O exército de Deus é uma igreja corajosa, irmãos, porque a Bíblia diz: se você for um frouxo no dia da angústia, pouca será a tua força. O Senhor te chamou para ter coragem. Veja, queridos, aqui a Bíblia diz que esses homens, o rio estava transbordando por todas as ribanceiras, ou seja, havia enchentes. O rio, você já viu um rio quando transborda fora da sua caixa? É um negócio, uma força tremenda, difícil de encarar.
Mas esse exército aqui sabia que o inimigo estava no outro lado do vale. Falou, nós vamos atravessar o Jordão. Nós vamos passar, vamos fazer um cordão humano aqui. Nós vamos se agarrar nas cordas e a gente vai passar. E vamos pegar o inimigo de surpresa. Coragem, irmãos. Passar o exército e botar em fuga o exército inimigo. Por quê? Porque eles tinham coragem. A coragem deles era tanta, irmãos, que no versículo de número 14, a Bíblia diz que um valia por 100, o mais fraco valia por 100, e o mais nervoso valia por 1000. Que coragem, irmãos. Essa é a igreja de Deus, queridos. O crente mais fraquinho na igreja tem poder para botar o Satanás para correr, queridos, no nome de Jesus. Não aceite a afronta do diabo na tua vida. Não aceite o diabo mentindo para você. Você pode não se sentir forte, mas em Cristo você tudo pode, porque é Ele quem te fortalece. O mais fraco deles valia por 100. O mais fraco. Mas quem era esse povo, irmãos? Como é que era a cara deles? Versículo de número 8, diz assim: e dos gaditas se retiraram até Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudos e lança, e os seus rostos, a sua cara, era como cara de leão. Uau! Cara de leão, irmãos. Crente tem que ter cara de leão diante das situações. Cara de leão, ser bravo mesmo. Porque sobre a tua vida está o leão da tribo de Judá. Tem um texto aí, não é? Que diz que o diabo, mas é verdade texto, porém a comparação é muito fraca, porque diz assim, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, o diabo, o vosso adversário, versículo 8, o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso redor, rugindo como um leão, mas ele não é leão. Ele tenta te assustar, rugindo, parecendo um leão. Mas você, amado, está no exército de Deus. E Deus te chamou para você sim ter cara de leão. Ah, irmão, eu quero encontrar crente amanhã na rua aí, vou encontrar ele. Tá louco? Não, eu estou rugindo. Eu estou rugindo, irmão, porque o Espírito Santo me pegou. Eu estou rugindo porque eu tenho cara de leão. Sabe, uma das características, por que o leão é o rei da selva? Porque quando ele entra numa briga, irmão, ele pode estar apanhando, mas ele não retrocede, ele não volta para trás. Ele não abandona, ele está ali. É para morrer, eu morro, mas eu morro lutando. Sabe, queridos, o exército de Deus, irmãos, ele foi chamado para avançar. E a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Você foi chamado para avançar, querido. Você faz parte do exército onde o nosso general é Cristo, e ele nunca perdeu uma batalha. E a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, o Senhor não tem prazer nele. Por quê? Porque ele abandonou aquilo que Deus o chamou para fazer. Oh, queridos, seja o que for, você é um gadita. Você é um gadita, você tem cara de leão. O Senhor te chamou, e se Ele chamou, Ele não errou, querido. Ele não errou quando Ele te chamou. Talvez teu pai, a tua mãe, a tua esposa, até você mesmo não acredita em você. Mas Jesus apontou o dedo para você e disse: eu acredito em você. Você é meu filho, você é minha filha, você foi feito à minha imagem e à minha semelhança. Por isso você tem cara de leão. Por quê? Porque ele é o leão da tribo de Judá. Ele morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Aleluia.
E os pés desses homens, a Bíblia diz que eram ligeiros como os pés do cervo ou da corça. Rápidos, eles eram ligeiros, então eles tinham muitas qualidades, eram rápidos, corajosos, não retrocediam diante do inimigo. E é para isso que o Senhor te chamou. Você vai passar por muitas águas, como eles passaram. Águas fala de problema, irmãos. Águas fala de dificuldade. Águas falam de tribulação. Águas falam de perseguição. Água fala de fofoca, fala de disciplina, de coisas que não é do céu. Mas a Bíblia diz em Isaías 43, quando você passar pelas águas, elas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: tu és meu. Glória a Deus. Você pertence ao exército do Deus vivo. Glória a Deus. Você faz parte de um exército, irmãos. E o Senhor, Ele tem um conceito ao teu respeito. O Senhor tem uma missão para você, amado. O Senhor tem um propósito para você. A minha esperança, queridos, essa noite eu orei e pedi: Senhor, que palavra o Senhor tem para a tua igreja? E Deus me trouxe essa palavra ao meu coração com muita força. É que você olhe para o exército ao qual você está alistado e entenda que o Senhor te chamou com um propósito nessa terra. E um dia você chegará diante dele. E ele olhará para você e terá coroas na sua mão, louros na sua mão, para entregar a você por tudo aquilo que você fez. Sabe, querido, nós temos aqui na igreja, na nossa igreja, isso para quem é daqui sabe, talvez temos visitantes, mas nós temos aqui um departamento chamado base, né? E na base, dentro de uma igreja tradicional, quem faz esse trabalho são os diáconos. Os diáconos, eles cuidam de tudo, cuidam da porta, cuidam dos banheiros, cuidam. Então a base aqui na igreja cuida de tudo isso, e ninguém ganha um centavo para isso. Chama-se voluntariado. Somos uma igreja de voluntários. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você não é voluntário. Não. Você não é voluntário, irmão. Esqueça. Mas você também não é mercenário. Você não foi contratado. Não. Você foi chamado. E você aceitou o convite. Mas a minha Bíblia diz que lá no céu há um livro chamado o livro das obras. Tudo que você faz aqui para Deus, haverá uma recompensa no céu. Voluntário não ganha nada, mas você está acumulando tesouros na eternidade, querido. Você está acumulando na presença do Senhor. Ele está aguardando o teu bom tesouro. E brevemente, quando você chegar na presença do Senhor, Ele te recompensará. Porque a Bíblia diz que Deus não fica devendo nada para ninguém. Não fica. Quem é a igreja, queridos? A igreja é descrita aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é a igreja, fique de pé, querido. Você é a igreja do Deus vivo. Não aceite te rotularem com nada menos do que um dos valentes
de Jesus. Ali nós falamos dos valentes de Davi, mas você é um valente de Jesus. Feche os teus olhos, querido. Pense nessa palavra, amado. Medite nessa palavra, querido, que você ouviu nessa noite. Enquanto os irmãos adoram ao Senhor nessa noite, amado, eu quero que você entronize essa palavra no teu coração e diga: Deus, faz de mim esse soldado, Pai. Me enche do teu Espírito, Senhor. Revela-me o teu propósito e a tua vontade. Eu sei que Deus falou contigo nessa noite, e você está aqui fazendo parte do corpo de Cristo, justamente para que Deus desenvolva em você tudo isso, todas essas qualidades e características. E a Bíblia diz que aquele que foi chamado para o exército, nenhum soldado se embaraça com negócios desta vida, para que ele possa agradar aquele que o alistou. Você foi alistado por Jesus, querido. Aleluia.